E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, meu nome é Wellington Silva Guiar e eu vou apresentar uma videoaula para vocês sobre osmoscopia. Os objetivos da nossa aula é assimilar os conceitos de solução e pressão de vapor, distinguir membrana permeável de membrana semipermeável, compreender o sentido do movimento do solvente em um sistema osmótico, conceituar osmose e pressão osmótica, analisar um fator que influencia a pressão osmótica e entender como ocorre a osmose reversa. Então vamos observar agora essa figura. Aqui eu tenho sal, que eu chamo de soluto. Eu vou adicionar ele na água, que eu chamo de solvente. E quando ele dissolver por completo, eu formo uma solução, que é a mistura, desses dois componentes, no caso uma mistura homogênea. Ou seja, o soluto é a espécie química que está em menor quantidade. O solvente é a espécie química que está em maior quantidade na solução. E a solução é a mistura homogênea entre esses componentes, que pode estar no estado sólido, líquido e gasoso. Nesse caso aqui, no estado líquido. Agora, vamos analisar esse sistema. Aqui eu tenho o solvente e algumas moléculas desse solvente estão passando para o estado de vapor. E esse vapor, ele exerce uma pressão sobre esse líquido. E essa pressão eu chamo de pressão de vapor. Nesse outro caso, eu também vou ter uma pressão de vapor, só que menor, porque aqui eu tenho uma solução. E o soluto ele vai interagir com as moléculas de solvente de modo a impedir que elas passem para o estado de vapor. Então aqui, menos moléculas vai passar para o estado de vapor, portanto a pressão que ela exerce sobre a solução é menor. Então o que é a pressão de vapor? É a pressão exercida pelo vapor sobre o líquido quando as duas fases estão em equilíbrio. Agora que já aprendemos esses conceitos, vamos falar da osmoscopia, Ela estuda a passagem espontânea de solvente de uma solução mais diluída para uma mais concentrada através de membrana semipermeável. Vamos observar esse exemplo. Quando eu tempero uma salada de alface, eu formo uma solução mais concentrada do que a solução de dentro das células da alface. Então a água vai sair de dentro das células da alface para a solução mais concentrada. Certo? Que eu formei aqui, por exemplo, com sal, azeite, enfim. E aí depois de um tempo a gente percebe o que, que a alface, ela fica murcha, porque ela desidratou, ok? É importante ressaltar aqui, que essa passagem da água ocorre por uma membrana semipermeável, que permite apenas a passagem de solvente, certo? É diferente de uma membrana permeável, que permite a passagem de solvente e de soluto. Outro exemplo é a célula animal. Por exemplo, quando você vai à praia, se você ficar muito tempo na água do mar, você vai perceber que suas mãos elas vão ficar com esse aspecto, Com esse aspecto assim mais murcho. Significa que a água saiu de dentro das células, da sua mão para a água do mar, que está mais concentrada. Esse fenômeno que ocorre aqui, quanto aqui com a alface, eu chamo de osmose. É um fenômeno natural. Então, vamos entender mais precisamente o que é a osmose e como ela ocorre. Vamos analisar esse sistema. Desse lado aqui, eu tenho uma solução de NaCl 0,3 mol por litro. Desse outro lado, 0,7 mol por litro, ou seja, mais concentrado e aqui menos concentrado. Como aqui é menos concentrado, mais moléculas de solvente vai passar para o estado de vapor. E esse vapor vai exercer uma pressão no líquido, que é a pressão de vapor, maior do que a pressão de vapor da solução mais concentrada, porque menos moléculas de solvente vai passar para o estado de vapor e a pressão de vapor exercida sobre o líquido aqui é menor, ok? E devido a essa diferença na pressão de vapor, como está empurrando a solução para cá, a água tende a passar do meio menos concentrado para o mais concentrado, certo? Também posso dizer que ela está passando do meio hipotônico, que é menos concentrado, para o hipertônico, que é o mais concentrado. Essa passagem de água, pessoal, acontece a fim de diluir mais essa solução concentrada até elas atingirem a mesma concentração, certo? E, consequentemente, a mesma pressão de vapor, ou seja, até elas entrarem em equilíbrio. E aí o meio, no caso, se torna isotônico, certo? Porque de mesma concentração. Ou seja, o que é a osmose, no caso? É um fenômeno natural em que ocorre a passagem de solvente por uma membrana semipermeável de uma solução menos concentrada para uma solução mais concentrada, certo? Agora eu pergunto para vocês, tem como eu impedir que a osmose aconteça?
A resposta é sim. Para que eu impeça que a osmose aconteça, eu tenho que exercer uma pressão na solução mais concentrada, de forma que se iguale à pressão de vapor da solução menos concentrada. Se a pressão exercida aqui é igual à pressão exercida aqui, não vai ocorrer o fluxo de solvente. E essa pressão que eu exerço na solução mais concentrada para impedir que a osmose aconteça, eu chamo de pressão osmótica, representada por essa letra, que é o π, ok? Então, a pressão osmótica é a pressão que deve ser exercida sobre a solução mais concentrada para bloquear a osmose. Agora vamos analisar um fator que influencia a pressão osmótica. Nesse primeiro sistema, aqui eu tenho uma solução de 0,3 mol por litro e aqui uma solução de 0,7 mol por litro. Ou seja, eu tenho uma diferença de concentração aí de 0,4 mol por litro, ok? Já nesse segundo sistema, eu tenho aqui uma solução de 0,3 mol por litro e aqui 0,9 mol por litro. Ou seja, eu tenho uma diferença de concentração de 0,6 mol por litro. Como a diferença aqui é muito maior, o fluxo de água vai acontecer de forma mais forte, né? De forma mais intensa do que aqui. Então, ó, a pressão osmótica que eu tenho que exercer nesse primeiro sistema para impedir a osmose vai ser menor que a pressão osmótica que eu tenho que exercer nesse segundo sistema para bloquear a osmose, ok? Ou seja, a pressão osmótica 1 é menor que a pressão osmótica 2. Agora vamos falar da osmose reversa, que consiste em aplicar uma pressão osmótica sobre a solução mais concentrada de forma a superar a pressão de vapor da solução menos concentrada. E aí isso vai ocasionar na passagem de solvente, certo? No caso a água, do meio mais concentrado para o menos concentrado, ou seja, é o inverso da osmose. Né? Por isso, osmose reversa é a passagem de solvente de uma solução mais concentrada para uma menos concentrada. Esse processo não é natural. A osmose é natural, já a osmose reversa não. Além disso, eu posso aplicar ela na dessalinização da água do mar, a obtenção aí de água potável para o consumo. Agora a gente vai verificar na prática como ocorre a osmose, certo? Então, e aí, pessoal? Então agora vamos fazer a nossa prática sobre a osmose, né? E para realizá-la, nós vamos precisar dos seguintes materiais: açúcar, sal, uma faca, uma colher, 2 batatas inglesas, um marcador de texto, mas você pode usar pincel também, uma folha A4 e um suporte aqui que é a cartela de ovo. Porém, você pode usar qualquer outro suporte. Inicialmente, a gente vai cortar as batatas. Você corta ela no meio. E a gente vai utilizar 3 dessas metades. Então, o que a gente vai fazer? Vamos realizar um furo aqui no centro. Você vai repetir isso para as outras 2 metades. Agora você vai encaixar elas no suporte. E você vai identificar cada batata. Aqui eu vou chamar de A, aqui de B e aqui de C. Observem aqui, ó, que não tem água, certo? E o que eu vou fazer? Na batata identificada como A, eu vou colocar açúcar. Colocar bastante açúcar.
Na batata B, eu vou colocar sal. E na C eu não vou colocar nada. Então a gente vai observar agora o que vai acontecer. Então, pessoal, como a gente pode ver aqui na batata C, né, em que eu não coloquei nada, ó, não foi possível observar a diferença. Agora na A, em que eu coloquei açúcar, observem que o açúcar, ó, ele ficou mais molhado, né? Por que que isso acontece? Na verdade, esse fenômeno, né, como a gente já falou, é a osmose, em que ocorre a passagem do solvente do meio menos concentrado para o mais concentrado. Então, quando eu coloco o açúcar, né, nessa parte externa da batata, eu deixo ela mais concentrada do que a solução presente dentro das células da batata. Então, se eu tenho concentrações diferentes, certo? E a parede celular da célula vegetal da batata é uma membrana semipermeável, então vai ocorrer a osmose, certo? A água presente no interior das células da batata vai migrar para a parte externa, a fim de diluir o açúcar, certo? Então, por isso, ó, que ele fica molhado, ok? Agora, quando eu vou aqui, né, para batata B, em que eu coloquei o sal, né, ocorre exatamente a mesma coisa, certo? Ocorre o fenômeno da osmose, né? Como eu já falei, dentro das células da batata, a concentração da solução é menor do que a parte externa, certo? Além disso, a pressão de vapor da solução no interior das células da batata é maior do que a pressão de vapor da parte externa. Então, se eu deixar por mais tempo, ainda vai ficar ocorrendo a osmose, né, no intuito de diluir essa solução até ambas obterem a mesma concentração. Vale ressaltar que a solução do interior das células da batata é uma solução hipotônica, porque é menos concentrada, né, enquanto essa parte de fora é hipertônico, porque é mais concentrada, e a osmose vai ocorrer até o meio ficar isotônico, ou seja, de mesma concentração. Então, pessoal, como a gente viu, nas batatas que a gente colocou açúcar e sal, eu formei uma solução muito concentrada, mais concentrada do que a solução presente dentro das células da batata. E o que que aconteceu? Por osmose, o solvente passa do meio menos concentrado para o mais concentrado, certo? Que foi o que ocorreu. A gente viu que a batata, onde a gente colocou o sal, por exemplo, ó, ficou molhado, ok? Isso porque ocorreu essa passagem de água de dentro das células da batata para fora, por osmose, né? Que é um fenômeno natural. E a gente viu, ó, que diferentemente, onde a gente não colocou nada, não ocorreu a passagem de água, certo? A gente não vê água aqui, ó, beleza? Então, essa foi a nossa prática, eu espero que tenham gostado. Pessoal, agora vamos comentar uma questão do Enem sobre a osmose. Leem comigo. Osmose é um processo espontâneo que ocorre em todos os organismos vivos e é essencial à manutenção da vida. Uma solução 0,15 mol por litro de NaCl possui a mesma pressão de vapor das soluções presentes nas células humanas. A imersão de uma célula humana em uma solução 0,20 mol por litro de NaCl tem como consequência a... Vamos analisar as alternativas. Letra A adsorção de íons Na+, sobre a superfície das células. Observe que na osmose eu tenho uma passagem de solvente do meio menos concentrado para o mais concentrado. Aqui ele está falando de soluto, então a letra A está cancelada. Letra B, difusão rápida de íons Na+, para o interior das células. Também não, né, pessoal? Por quê? Aqui ele está falando que ocorre a difusão do soluto do meio mais concentrado, que é a solução,
para o interior das células humanas, né? E a gente sabe que na osmose ocorre a passagem de solvente do meio menos concentrado para o mais concentrado, ok? Então, letra B, cancelada. Letra C, diminuição da concentração das soluções presentes na célula. Observem, se dentro das células humanas eu tenho uma solução de concentração 0,15 mol por litro, né? Então, se está saindo solvente, o meio está ficando mais concentrado. Letra D, transferência de íons Na+ da célula para a solução. Ó, na osmose, né, eu já falei e reitero novamente que ocorre a passagem de solvente, né? Nesse caso aqui, a água, ok? Então, letra D, cancelada. Letra E, transferência de moléculas de água do interior das células para a solução. Então, a letra E é a alternativa correta, porque na osmose é isso que acontece, né? É um processo espontâneo em que as moléculas de água passam da solução menos concentrada, que era o interior das células, para a solução, que é 0,2 mol por litro aqui, né, mais concentrada, ok? Essa transferência ocorre no intuito de diluir a solução concentrada para igualar as concentrações, certo? E, portanto, igualar a pressão de vapor das duas soluções. Pessoal, tem essa atividade aqui para vocês fazerem. É importante que vocês façam como vocês entenderam, né? Que a gente abordou tudo isso aqui, ó, durante a aula, ok? Aqui foram algumas referências. Muito obrigado, eu espero que tenham gostado. Se você curtiu, deixa o joinha aí. Deixe também o que você achou nos comentários. Se ficou alguma dúvida, certo? Além disso, verifique na descrição do vídeo, porque vai ter um link para vocês acessarem, para testarem os conhecimentos de vocês adquiridos nessa aula. Então, bons estudos